minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, neste domingo, a palavra de Deus ela vem falar com a gente e nos convida para uma reflexão bastante profunda do que é de verdade o ensinamento da fé. A gente às vezes vai passando a vida, vai crescendo, vai vivendo a vida e vai sendo enganado daquilo que é ser importante, daquilo que é ser uma pessoa importante na vida, de destaque, o que vale a pena a gente fazer. E a gente acaba passando a vida inteira lutando por algo que na verdade é passageiro. A gente acha que ser uma pessoa importante na sociedade é aquela que está em destaque, é aquela que tem uma função, é aquela que tem uma atividade, é aquela que tem poder, é aquela que exerce uma atividade. E aí vem Jesus nessa liturgia de hoje e vem nos dizer completamente o contrário de tudo que a gente até hoje já viu, já pensou, já experimentou. A segunda leitura, São Paulo está falando para uma comunidade muito pobre, muito simples. A cidade de Corinto era uma cidade grande. Nela existiam 2 grandes portos. Mas aqueles que se converteram e formavam uma comunidade eram pessoas muito simples, eram pessoas muito pobres, muito às vezes iletrados. Então é para esse pessoal que São Paulo está falando. Mas esta é a realidade geral da igreja. São sempre formados por pessoas muito simples, muito humildes, muito trabalhadoras, pessoas do dia a dia, da luta. Os grandes, os poderosos nem aqui pisam, não querem compromisso com a vida de igreja, porque ser igreja é um negócio complicado. Se a gente quer seguir Jesus, não dá para ser de qualquer jeito. É mais fácil ficar lá fora de qualquer jeito, viver a vida de qualquer jeito, não seguir nada, porque se a gente quer seguir Jesus, ele cobra de nós um testemunho, ele cobra de nós algumas mudanças. Ser cristão é ser diariamente atento a algumas atividades, a forma como eu sou, a forma como eu testemunho, a forma como eu vivo. Ser cristão é um negócio meio complicado. Se a gente quer de verdade seguir Jesus, a gente precisa mudar um monte de coisas. Tanto é que quando Jesus passou chamando muitas pessoas para segui-lo, muita gente foi. Mas à medida que Jesus foi apresentando como devia ser a vida daqueles seguidores, muitos deles, pegaram o beco, foram embora, viraram as costas. As palavras que o Senhor fala são muito duras, disseram para ele, né? E Jesus foi e virou para o grupo que ficou e falou assim: vocês também não querem ir? Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus exige de nós, diariamente, uma mudança de vida. Porque, na verdade, a gente é cristão não apenas aqui dentro, mas a gente precisa ser cristão no trabalho, no trânsito, na família.
quando está na lavoura, quando está no mercado, quando está em todo lugar. A gente precisa ser cristão sempre. E por quê? Porque a gente é melhor que os outros? Não. Nós não somos melhores que os outros, mas nós devemos ser diferentes. Se o mundo lá fora tem uma vida, defende certos costumes e tradições e certas práticas, como cristãos, a gente precisa ser diferente. A gente precisa pensar duas vezes. Aquela história do olho por olho, dente por dente, continua ainda sendo uma realidade da vida da gente. E aí vem Jesus e fala assim: quando baterem em uma face, ofereça a outra. Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes aquilo que era a média. A média era 7. Jesus fala 70 vezes mais. Isso é, então devo perdoar sempre. Devo ter uma vida radical na busca da santidade sempre. E aí vem o Evangelho e apresenta para nós um negócio chamado bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É Jesus dizendo assim: olha, felizes são aqueles que fazem dessa forma, felizes são aqueles que fazem dessa outra forma, felizes são aqueles que conseguem viver o Evangelho desta forma. E aí nós vamos ver nessas bem-aventuranças que seguir Jesus é viver uma vida radicalmente ligada a Ele. Ligada a Ele através de gestos, de palavras, de atos. No tempo de Jesus existia o judaísmo, era a religião oficial, a religião oficial daquele povo. E aí chega Jesus, ele não muda o judaísmo, ele não desqualifica o judaísmo, mas ele dá uma nova forma de enxergar Deus. A forma como as pessoas eram cobradas ali naquela vivência da religião era uma forma com muitas normas, com muitas obrigações, com muitas tradições, com muitas leis. Tudo era muito cobrado, tudo era muito imposto sobre eles de forma muito dura, muito pesada. Deus era para eles alguém que castigava se não fizesse isso ou aquilo. E a gente cresceu meio com essa forma de pensar. Quem de nós nunca ouviu assim: Deus vai te castigar? Quem nunca ouviu isso, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. Isso é uma visão errada de Deus. Porque, na verdade, o Deus do Antigo Testamento é um Deus assim cruel, um Deus severo, um Deus que castiga. Mas aí vem Jesus e apresenta para nós de verdade quem é Deus. E aí no Novo Testamento nós vamos ver um Deus diferente. Um Deus amor, um Deus bondoso, um Deus que está do lado das pessoas, um Deus que perdoa inúmeras vezes, um Deus que não se cansa de perdoar, um Deus que cuida, um Deus que tem a sensibilidade para ver nossas fraquezas. Esse é o Deus que Jesus apresenta. E é o Deus que nos chama para viver o seu segmento no Evangelho de hoje. Também na humildade, na simplicidade, na bondade, na justiça, na solidariedade, aceitando aquilo que aparece por causa de Jesus. Felizes sereis vós quando fores perseguidos por causa de mim. O reino dos céus é o prêmio. E aí vem a segunda leitura. Deus escolhe aqueles que são os fracos para a sociedade, exatamente para confundir a sociedade. Deus escolhe aquilo que a sociedade joga fora, joga de lado, joga escanteio, para mostrar à sociedade que ela está errada. Já repararam que os seguidores de Jesus, os discípulos, não tinham nenhum... depois apareceu Lucas, que era médico, depois apareceu alguém já mais sábio, né? Mas a grande maioria era pobre, pé rapado, iletrado, mal sabia ler, se sabia. Mas são esses os discípulos, são esses os que seguem e são fiéis. São fiéis, são rigorosos na vivência do Evangelho, na prática, porque amam Jesus de tal forma que eles procuram viver a cada dia aquilo que Ele ensina. E é o exemplo para nós. Então hoje nós queremos pedir ao Senhor a sabedoria para que a gente também possa viver o Evangelho na vida de cada um, no dia a dia, nas lutas, nas dificuldades, nos apertos. Viver o Evangelho, viver a graça de Deus. Que Ele então nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos favoreça uma prática de vida ligada a Ele, baseada no Evangelho, baseada no amor e buscando a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.